Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital. Sou a professora Andresa, do componente de Geografia. Então vamos observar qual é o nosso título da aula e o objeto de conhecimento. Temos a nossa aula de número 70. Nós temos aí como título dessa aula projeções cartográficas e o objeto do conhecimento nós temos leitura, elaboração de mapas temáticos, croquis e outras formas de representação para analisar informações geográficas. Então, esse é o título da nossa aula de número 70 e vamos a mais uma aula do Contraturno. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula falando sobre projeções cartográficas e aqui eu coloquei para vocês, várias interrogações, o que será aí, o que são, as projeções cartográficas, vocês já ouviram falar, nós temos aí a confecção de mapas, como que será que eles são confeccionados, como é que a gente passa a informação ali de um país, de um continente ou até mesmo do mundo para uma folha de papel, por exemplo. E aí eu trouxe para vocês algumas informações para a gente observar sobre as projeções cartográficas. Elas representam, gente, a superfície da Terra em um plano. É como se eu fosse, por exemplo, pegar o continente europeu ou o continente americano e fosse desenhar aqui no meu tablet, ou pegasse ali uma folha de papel ofício e aí fosse desenhar ou numa cartolina. Então eu estaria representando uma determinada parte, no caso aí da superfície da Terra, que seria o continente europeu ou o continente americano, nessa superfície plana. E aí ela é confeccionada através dos paralelos e dos meridianos. Vocês lembram o que são os paralelos e os meridianos? São aquelas linhas imaginárias, traçadas ali no globo. E aí a gente vai relembrar quais são essas linhas. E aí eu trouxe para vocês, aqui a gente tem o globo, para a gente relembrar. E aí trouxe, primeiramente, apareceu para a gente o quê? Os meridianos, gente, são as linhas que são traçadas no sentido vertical, tá bom? E aí temos também as linhas que são traçadas no sentido horizontal. E aí nós chamamos de paralelos, onde a gente tem a linha do Equador, temos os trópicos, e aí a gente vai ter um encontro a partir dessas linhas imaginárias, e aí a gente também consegue confeccionar os nossos mapas. Trouxe também um outro exemplo para vocês observarem. Aqui a gente já tem toda a representação da superfície terrestre, todos os oceanos. E aí a gente vai relembrar também como é que essas linhas imaginárias elas são traçadas. Primeiramente, nós temos aqui os meridianos, traçados no sentido vertical. E aí, para aparecer para vocês agora, como vocês podem observar, nós temos os paralelos, tá bom? Que são traçados no sentido horizontal. E aí a gente tem aquela divisão, por exemplo, da linha do Equador, onde nós temos a divisão do hemisfério norte e do hemisfério sul. Apenas para a gente relembrar esse conceito, para a gente entender mais à frente as características de cada uma das projeções cartográficas, para a gente compreender melhor. Muito bem, vamos observar agora a representação da superfície terrestre, como é que é feito esse tipo de representação utilizando as projeções cartográficas. Temos aí, os mapas apresentam distorções, gente. Vocês já perceberam isso nos mapas que vocês aí utilizam nos livros de geografia, nos atlas, ou até mesmo na internet quando você está pesquisando? E aí a gente vai perceber esses tipos de distorções, seja próximo à linha do Equador ou um pouco mais distante, dependendo do tipo de projeção que foi utilizado para confeccionar aquele mapa. E essas projeções, elas foram desenvolvidas para minimizar as distorções, como a gente vai perceber mais à frente. Cada tipo de projeção, ela vai ter um tipo de distorção. E nenhuma, gente, é capaz de evitar a totalidade dessas deformações. E isso a gente vai perceber também conhecendo cada uma dessas projeções. Até mesmo porque é bem difícil a gente fazer a representação dessa superfície terrestre sem nenhum tipo de distorção nessa elaboração dos mapas.
Vamos conhecer agora os principais tipos de projeções cartográficas, iniciando pela mais utilizada nos mapas, onde nós temos a projeção cilíndrica, que é quando um cilindro ele envolve a esfera terrestre, como vocês podem observar. E aí nós temos a confecção desse tipo de mapa, onde a projeção dos paralelos, dos meridianos do globo para o cilindro. E aí a gente vai encontrar as maiores deformidades nesse tipo de projeção mais distante da linha do Equador. E aí temos também a projeção cônica. Como o nome já diz, né? Nós temos aí o formato de um cone envolvendo a esfera terrestre. E aí nós temos os paralelos, que são círculos concêntricos, nesse tipo de projeção, onde nós iremos elaborar esse mapinha, onde os meridianos, nessa confecção, esses meridianos retos, eles se dirigem aí para o polo, seja para o polo norte ou para o polo sul. E temos também mais um tipo de projeção, que é a projeção azimutal, e essa projeção ela é chamada também de projeção plana, que é um mapa construído sobre algum plano que vai tangenciar, né, esse ponto de contato entre os meridianos e os paralelos da superfície terrestre. E é comum, gente, para retratar, como a gente pode observar no mapinha, as regiões polares. Agora vamos conhecer alguns exemplos de projeções cartográficas. Essas projeções que eu trouxe para vocês são exemplos de projeções cilíndricas, que é a projeção de Mercator, a projeção de Peters, a projeção de Rosell e também a projeção de Robson. São alguns exemplos de projeções cartográficas do tipo cilíndrica. Muito bem, agora vamos conhecer alguns exemplos dessas projeções cilíndricas. A gente vai iniciar pela projeção de Mercator, que é uma projeção cartográfica cilíndrica conforme, onde a gente pode observar nessa confecção, nesse mapa, ele vai conservar o formato dos continentes, mas altera aí a dimensão de suas áreas, como a gente pode observar nessa confecção, nesse mapa. As distorções, gente, eles ocorrem no tamanho das áreas dos continentes, tornando-se mais evidentes aí nas regiões dos polos. E aí temos também a projeção de Peters, trouxe aí um mapinha para vocês, ela já é um pouco diferente. Nessa projeção cartográfica cilíndrica do tipo equivalente, esse mapa aí é como se ele fosse para um mundo, né, que a gente considera um mundo mais solidário, nesse tipo de confecção, onde a gente vai observar nenhum continente ele foi colocado em evidência. E aí a gente tem também o achatamento do continente europeu e o alongamento do continente africano. E aí a gente observa nesse tipo de projeção cartográfica. Temos também mais uma projeção, que inclusive é uma das mais conhecidas, né, que a gente mais observa nos livros, nos atlas, que é a projeção de Robson. Nesse tipo de projeção, nós temos também uma projeção cilíndrica não conforme e não equivalente. E aí a gente já tem outras características, outros tipos de distorções. E aí, nesse mapinha, a gente observa, a gente sempre vê, né, um mapa mundi, onde a gente vai identificar os continentes, os oceanos, que ele é bastante utilizado justamente porque nesse tipo de projeção, a gente vai conseguir minimizar, gente, as distorções. Por isso, é uma das projeções mais utilizadas, a projeção de Robson, que é um tipo de projeção cilíndrica. E aí, ela vai se enquadrar como uma projeção não conforme e não equivalente. Então, essas foram algumas informações sobre as projeções cartográficas e agora vamos ao nosso aplicando. Muito bem, então vimos aí várias informações sobre as projeções cartográficas e agora a gente vai colocar em prática, né, no nosso momento aí do aplicando. Trouxe para vocês, gente, uma questão aí do Brasil Escola, e essa questão ela foi adaptada. E aí nós temos, em relação às projeções cartográficas, pode-se afirmar que... E aí coloquei as alternativas. Alternativa A, temos ao emprego de legenda é necessário para sua identificação. Alternativa B, não podem ser utilizadas para fins de orientação no planisfério. Temos também alternativa C, que são formas de representar
a curvatura terrestre em um plano. E temos a alternativa D. A sua utilização ela está restrita aos mapas utilizados para a navegação. E aí nós temos todas essas informações relacionadas à cartografia. E a alternativa correta, quando a gente fala sobre projeção cartográfica, nós temos aí a alternativa C, gente. Nós temos que as formas de representar a curvatura terrestre, como nós vimos nessa aula, de um plano. Então, você vai retirar ali as informações do globo, você vai retirar as informações de um país, de um continente, e vai colocar ela em um tipo de projeção cartográfica, e aí, dentro dessas informações, a gente tem uma superfície plana, onde a gente vai transferir aquelas informações, que são formas de representar a curvatura terrestre em um plano, alternativa C. E aí trouxe o comentário para vocês. As projeções cartográficas, como nós vimos, elas são um conjunto de técnicas de cartografia, né, que é a ciência responsável pela elaboração, pela confecção de mapas, que permitem a representação da superfície da Terra em um plano, utilizando aí um determinado tipo de projeção cartográfica. E desse modo, ele, por representar uma curvatura em um plano, toda a projeção cartográfica, ela apresenta distorções, como nós vimos aí conhecendo cada uma das projeções cartográficas. E aí a gente tem essa distorção dentro dessa projeção cartográfica, seja ela mais próxima à linha do Equador, mais distante da linha do Equador, ali entre 40 e 45 graus, nos paralelos, que é entre a linha do Equador e os trópicos, e aí a gente vai encontrando essas distorções. A gente tem alguns mapas que eles são como se eles estivessem mais afunilados ou não, e aí nós temos todas as projeções cartográficas, né? Todas essas técnicas que são utilizadas para confeccionar os mapas. E agora nós vamos aí para as nossas considerações finais. Muito bem, trouxe para vocês nas nossas considerações finais, temos aí um mapa conceitual. E aí, para a gente relembrar as projeções cartográficas, coloquei aí projeções cartográficas, nós falamos na primeira sobre a projeção cilíndrica, né, onde a gente viu ali algumas características, os tipos de distorções que vão acontecer nesse tipo de projeção e também alguns exemplos de projeção cilíndrica, né, inclusive uma das mais utilizadas, onde a gente tem a projeção de Mercator, a projeção de Peters, que são uma das mais conhecidas. Nesse tipo de projeção, onde ele vai ser confeccionado sobre um cilindro. E aí temos também a projeção plana ou a projeção azimutal, como ela também pode ser chamada. E aí eu coloquei para vocês uma curiosidade que foi a bandeira da ONU, onde essa bandeira da ONU ela vai ser confeccionada sobre esse tipo de projeção, sobre essa técnica que é a projeção plana ou projeção azimutal. E aí falamos também sobre a projeção cônica, onde a gente vai utilizar para projetar, para confeccionar esse mapa sob um tipo de projeção cartográfica, onde nós temos a projeção cônica ou um cone, né, como nós vimos ali durante a nossa aula. E aí eu coloquei alguns exemplos de projeção cônica, que é a projeção de Albers e também a projeção de Lambert. Então essas são algumas das projeções cartográficas e também alguns exemplos, cada uma com as suas características específicas, seja no formato do cilindro, do cone ou até mesmo a projeção plana ou projeção azimutal. Então essas foram as projeções cartográficas. E aqui encerramos a nossa aula e, gente, não esqueçam, tá bom, de se inscrever aí nos nossos canais, seguir as nossas redes sociais, para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no Contraturno Digital. Até uma próxima aula!